Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve que tem vídeo novo toda semana pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui no canal, são mais de 350 casos pra vocês maratonarem, vai ter aqui na descrição também. Deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda muito na divulgação. E também não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me acompanhem por lá, que sempre tem conteúdo pra vocês lá também. Quinta Misteriosa também é podcast pra você ouvir quando e onde quiser. E vai estar tudo linkado pra vocês na descrição. E agora bora começar o caso de hoje. Em 2015, Denise Huskins e Aaron Quinn trabalhavam como fisioterapeutas. Os dois moravam em Vallejo, na Bay Area, uma cidade próxima de São Francisco, na Califórnia. 3 anos antes, em 2012, o Aaron havia comprado uma casa na ilha Mare Island, que faz parte da cidade de Vallejo, e era lá onde ele morava. A ilha costumava ser uma base naval, mas passaram a construir áreas residenciais nela, que acabou se tornando um local com vizinhança muito tranquila. Ao comprar sua casa, o Aaron acreditou que aquele seria o local ideal onde ele passaria o resto da vida dele, vivendo com sua futura esposa e filhos. Já a Denise havia se mudado para Vallejo para fazer residência da sua faculdade. O Aaron já era fisioterapeuta, eles trabalhavam no mesmo departamento e foi assim que eles se conheceram, como colegas de trabalho. Na época, em 2014, o Aaron estava em outro relacionamento, então ele tinha terminado o noivado dele há pouco tempo. Ele descobriu que sua ex-noiva estava tendo um caso. Logo depois do término, ele estava bastante confuso, mas ele sabia que sentia atração pela Denise. Então ele resolveu conversar com ela sobre isso e eles começaram a passar mais tempo juntos. Já ela estava um pouco insegura em se relacionar com ele, acreditando que ele ainda poderia sentir algo pela ex, mas mesmo assim ela deu uma chance e os dois começaram a sair para encontros e posteriormente iniciaram um relacionamento. A Denise disse que ela conseguia perceber que tinha muita bondade no Aaron e que sabia que ele seria um ótimo parceiro. O Mike Huskins, que é pai da Denise, aconselhou que a filha tomasse cuidado para não se machucar nessa relação. Já a mãe dela, Jane, disse que quando conheceu o Aaron, ela teve a impressão de que o relacionamento parecia maduro. A Marianne Quinn, que é mãe do Aaron, disse que a Denise era muito simpática e inteligente. Ela ainda disse que a Denise lembrava um pouco a ex-noiva do Aaron, mas ela estava feliz que o filho estava em um novo relacionamento. Quando eles já estavam namorando há 7 meses, em fevereiro de 2015, a Denise passou a desconfiar que o Aaron não estava sendo completamente honesto com ela. Por isso, ela acabou mexendo no celular dele e descobriu que ele estava em contato com a ex-noiva, conversando com ela e dizendo que ele gostaria de voltar com ela. Aquilo foi uma grande decepção para ela e depois disso o Aaron percebeu que ele precisava mudar de comportamento. Entre 2 semanas de idas e vindas, em março de 2015, a Denise decidiu que precisava ouvir a versão dele. Então, no dia 22 de março, era um domingo, já no final do dia, ela decidiu ir até a casa do Aaron para eles poderem conversar. E aí ela vê o que ela faria a partir daquilo, que passos eles poderiam tomar para reconstruir, essa confiança no relacionamento. Então ela decide ir até a casa dele, ela leva uma pizza. Então eles se sentam no sofá e conversam por horas sobre o relacionamento, sobre o que eles poderiam fazer, com essa questão da confiança. E aí, depois de muitas horas conversando, os dois já estavam psicologicamente, muito cansados. Eles decidem subir para o 2º andar para dormir. Então eles se deitaram por volta de meia-noite e aí foram acordados às 3 da manhã por uma pessoa anunciando um assalto. A Denise se lembra de estar dormindo bem profundamente e ela ouvia a voz de uma pessoa, só que ela achava que estava sonhando, então ela até resistiu um pouco a acordar. E quando ela abriu os olhos, ela viu que tinha uma pessoa ali, tinha uma luz branca que ficava piscando. E essa luz iluminava o quarto e ela também conseguiu ver 2 luzes vermelhas de laser que apontavam para a parede. E aí ela percebeu que o Aaron estava acordado também, mas ele ficou paralisado. O assaltante estava usando uma roupa de mergulho e ele tinha colocado abraçadeiras na beirada da cama, então ele pediu que a Denise amarrasse os pés do Aaron e depois as mãos dele. Então ela obedeceu, amarrou os braços dele na parte de trás do corpo. E depois ele mandou ela entrar no closet, então ela entrou e ficou com a cabeça baixa. E aí, nesse momento, ela percebeu que não era apenas um assaltante, que eram 2 pessoas, tinham 2 homens dentro do quarto. Quando ela entrou no closet, o homem que estava mais perto dela amarrou os braços dela também, e o mesmo homem depois pegou o Aaron e colocou dentro do closet junto com ela. Então eles deixam os 2 dentro do closet, e aí eles começam a ouvir barulhos vindo do 1º andar, então era barulho de furadeira, vários barulhos de coisas no 1º andar, e aí o Aaron começou a pensar que eles estavam mexendo, em tudo para tentar encontrar itens de valor. E por ele que eles levassem todos os itens, todo o dinheiro, qualquer coisa que eles encontrassem, contanto que os 2, ficassem bem em segurança.
Só que logo depois disso, um dos assaltantes volta pro quarto onde eles estavam e aí ele coloca óculos de natação nos dois, só que eles tinham coberto os óculos com fita, então eles não conseguiam enxergar. E aí ele colocou um em cada um e também colocou fone de ouvido nos dois, então assim eles não conseguiam enxergar e nem ouvir o que estava acontecendo na casa. E no fone tinham mensagens gravadas que ficavam tocando pra eles, e uma das mensagens dizia que eles iam sedar os dois, e que se eles não bebessem o sedativo, eles usariam outro tipo de sedativo de forma intravenosa. Depois de um tempo, um dos assaltantes volta e fala pra Denise que ele vai colocar ela no outro quarto onde fica o roteador da internet. Isso assustou muito ela, porque ela percebeu que aquela pessoa conhecia a casa. Nesse ponto, tanto a Denise quanto o Aaron já tinham percebido que aquele não era um assalto aleatório, que não tinham escolhido a casa dele aleatoriamente. Os intrusos conheciam a casa e eles chamavam eles pelo nome, tanto que na gravação eles usavam o nome do Aaron, então eles sabiam quem ele era. E aí, quando a Denise foi levada pro outro quarto, né, onde ficava o roteador da internet, começou a tocar outras mensagens pra ela, e a partir desse momento as mensagens começaram a ser mais ameaçadoras. A nova gravação dizia que eles perguntariam tanto pro Aaron quanto pra Denise várias perguntas pessoais e financeiras, e que se eles sentissem que um dos dois estava mentindo, o parceiro deles seria cortado no rosto ou levaria choques. Então, um dos invasores pegou o notebook do Aaron e obrigou ele a fornecer alguns dados, como o número de segurança social, né, que é similar ao CPF aqui no Brasil. Então, nos Estados Unidos, eles têm esse número de segurança social, que é um dado que você não costuma fornecer para ninguém. Ele também queria a senha do e-mail e o acesso às informações bancárias do Aaron, de todos os bancos que, aparentemente, ele sabia que o Aaron tinha contas. Em certo momento, depois de fazer várias perguntas, ele começou a dizer que ele tinha um problema. Ele pergunta se Denise e a ex-namorada do Aaron se parecem, e ele diz que sim, que ambas têm cabelos loiros e longos. O problema ao qual o intruso se referia era que ele estava com a pessoa errada. Ele e o seu comparsa queriam, na verdade, Aaron e a sua ex-namorada, e não a Denise. Antes do Aaron começar um relacionamento com a Denise, ele morava com a ex nessa mesma casa e não fazia muito tempo que ela tinha se mudado e tirado as coisas dela de lá. A partir disso, a Denise começou a ter algumas esperanças de que, como ela não era o alvo dos intrusos, eles logo iriam embora e deixariam os dois em paz. Porém, não foi isso que aconteceu. A próxima vez que o intruso entrou no quarto que ela estava, ele disse que eles a levariam por 48 horas e ela precisaria cumprir algumas tarefas. Nesse momento, ela imaginou que ela seria morta. Depois, o Aaron é levado para o andar de baixo e colocado no sofá. Um dos assaltantes diz que tem uma câmera filmando e vigiando o Aaron e ele marca o chão com fita, estabelecendo um perímetro do qual o Aaron não poderia ultrapassar. Ele também coloca fitas nos tornozelos do Aaron e pergunta se ele está confortável. O Aaron pede um cobertor porque ele diz que está com muito frio e o intruso pede desculpas e diz que eles não perceberam quanto frio estava porque estavam usando roupas de mergulho. Então ele diz que vai começar a se comunicar com o Aaron através de mensagens de texto e e-mails, que seria especificamente por uma conta de e-mail que eles configuraram. Então eles começam a passar as instruções para o Aaron. Eles disseram que ele deveria ficar no sofá até o amanhecer. Depois deveria ligar para o seu chefe e dizer que ele estava doente e que não iria para o trabalho naquele dia. O intruso passou para ele as senhas do celular da Denise e disse que ele deveria usá-lo para enviar uma mensagem para o chefe dela, dizendo que havia ocorrido uma emergência familiar e que ela ficaria fora por uma semana. Depois ele deveria ir até o banco, sacar a quantia de dinheiro que os intrusos estabeleceram e sempre estar preparado para atender ligações. A câmera ficaria monitorando ele e se ele tentasse se comunicar com outras pessoas, eles machucariam Denise e caso ele ligasse para a polícia, eles a matariam. O intruso também disse que eles lhe dariam mais instruções pela manhã. Então, depois de passar todas essas instruções, o Aaron ainda estava com os óculos, então ele não podia ver nada do que estava acontecendo. Os intrusos saem da casa com a Denise e o Aaron consegue ouvir o barulho do carro dele, então ele consegue ouvir o porta-malas fechando. Eles colocaram ela dentro do porta-malas e saíram. Então, a partir desse momento, ele tira os óculos e aí ele olha no relógio e vê que são 5 horas da manhã. Nesse momento, ele tenta ficar com os olhos abertos, ele tenta ficar acordado, mas eles tinham dado um sedativo pra ele, já tava começando a fazer efeito, então ele acaba desmaiando e acorda 2 horas depois com o barulho do alarme dele tocando. Aí ele consegue desprender suas mãos e faz o que os dois, assaltantes tinham mandado. Então, ele avisa no trabalho dele que ele não vai conseguir ir e faz a mesma coisa usando o celular da Denise para dizer que ela também não iria pro trabalho. Ele acaba desmaiando novamente e acorda às 11h30 da manhã e aí ele começa a perceber as coisas ao redor dele e ele vê que tem uma fita vermelha em vários locais, meio que demarcando até onde ele poderia ir, porque se ele passasse daquilo, a câmera não conseguia pegar na imagem, então era uma área delimitada que ele tinha que ficar ali dentro. Logo depois começam a chegar os e-mails e as mensagens de texto, dos invasores, dos sequestradores, e aí eles começam a pedir pro Aaron fazer 2 transferências de dinheiro
de mesmo valor, mas eles queriam que fosse feito em 2 vezes, então o valor era de $8.500 para cada uma dessas transferências. E eles pediram que fosse feita, assim, em 2 transferências para evitar o relatório federal, que é uma coisa que é necessária. Caso a pessoa retire mais de $10.000, ela tem que preencher. Então, como eles não queriam que isso acontecesse, pediram para ele fazer em 2 vezes de $8.500. E aí o Aaron começou a mandar diversos e-mails e mensagens para os sequestradores, mas eles não responderam nenhuma dessas mensagens. Então, ele estava extremamente ansioso e pensando em muitas coisas, né, sobre tudo que tinha acontecido, até que ele conseguiu se acalmar para decidir o que ele iria fazer. Então ele começou a pensar, né, o que poderia acontecer caso ele obedecesse todas as ordens dos sequestradores, que ele realmente fizesse aquela transferência, né, pegasse a quantia de dinheiro e fosse se encontrar com eles para dar o valor para eles. Ele imaginou que eles poderiam sequestrar ele também, igual fizeram com a Denise, e que os dois poderiam ser mortos. Que essa era uma possibilidade, então ele começou a pensar se ele deveria falar com o irmão dele, que era agente do FBI. Então ele decide ligar pro irmão dele, pro Ethan, e conta o que aconteceu. O irmão dele orienta ele a ligar pro 911, porque ele disse que sequestradores sempre pedem pra não ligar, mas que ele precisa fazer isso, né, que é um procedimento necessário em caso de sequestro. Então ele tem um último momento de hesitação, mas ele decide fazer o que o irmão mandou. Então ele liga pro 911 e aí chegam 2 policiais na casa dele. Então isso era 1h50 da tarde e assim que eles chegam, os policiais perguntam se ele tá sob algum efeito de droga e ele disse que sim, que ele foi sedado, né, pelos sequestradores. Então os policiais começam a olhar a casa e a primeira coisa que eles fazem é tirar a câmera da tomada, né, a câmera que estava filmando o Aaron. E aí eles perguntam se ele estava dando uma festa, porque na cozinha tinham muitas garrafas de cerveja, e aí ele fala que não, que ele foi juntando aquelas garrafas em vários dias e juntou todas elas lá, mas que não tinha festa nenhuma. Segundo Matt Murphy, que é ex-promotor sênior do condado de Orange, ele disse ao programa Taken da ABC, né, ele falou sobre o caso. E na perspectiva policial, eles estavam de frente para um homem que dizia que a sua namorada foi sequestrada no meio da noite e havia uma história louca por trás de como a invasão na casa aconteceu. Os policiais perceberam que tinha um cheiro de limpeza na casa, os carpetes foram recentemente aspirados, e ao chegarem no quarto principal, observaram que tinha uma pequena quantidade de sangue no lençol da cama. O Aaron estava com a posse do celular da Denise, o qual ele usou para mandar mensagem pro chefe dela. O carro dele tinha sumido e os policiais sabiam, né, pela história, que ele demorou um tempo considerável para ligar pro 911 depois que a Denise foi levada. Naquele contexto, os policiais enxergaram todos os componentes do que se esperaria ver em um caso de homicídio por consequência de violência doméstica. Por conta disso, as autoridades pedem para que ele vá até o departamento de polícia de Vallejo para dar um depoimento oficial sobre tudo o que teria acontecido. Então ele chega lá por volta das 3h30 e logo de cara eles pedem amostras de DNA. Ele também precisou tirar a roupa que ele estava usando e deixar com os policiais, e aí deram para ele a mesma roupa que os prisioneiros usam. Então ele começa a dar o depoimento dele, a contar tudo o que aconteceu, e aí ele fala que ele percebe o quanto parece que é uma história inacreditável, que parece uma cena de filme, né? Essas pessoas invadindo a casa com roupas de mergulho, colocando óculos de natação nele, na namorada, que eles não conseguem enxergar nada porque tem fita, e essas gravações que eles ouviram e tudo isso, mas que era tudo real. De repente, o detetive Matt decide mudar o rumo da conversa, então até aquele momento eles estavam falando apenas sobre o que teria acontecido naquela madrugada, e aí ele começa a fazer perguntas sobre o relacionamento do Aaron com a Denise. E aí o detetive começa a fazer perguntas sobre traição, então o tom da conversa começa a mudar. E aí o Aaron fala que realmente eles estavam em um momento de tensão, um momento delicado do relacionamento, e dá pra entender porque o detetive iria pra esse lado, né, já que o Aaron foi a última pessoa a ver a Denise. O Aaron já estava dando depoimento há mais ou menos 45 minutos quando o detetive fala que ele não tá acreditando em uma palavra do que ele tá dizendo, que ele acha que é tudo uma história inventada e que ele acredita que ninguém entrou na casa dele naquele dia. Nesse meio tempo, o irmão do Aaron liga pros pais deles pra contar o que tinha acontecido, né, que a Denise tinha sido sequestrada, que o Aaron estava na delegacia. Então os pais dele vão até lá e aí os policiais decidem conversar com a mãe do Aaron e começam a fazer várias perguntas sobre ele, sobre o comportamento dele, se ele já tinha tido algum tipo de comportamento agressivo, se ele já tinha usado drogas. E ela responde que o filho tinha sido um quarterback na escola, que ele tinha ganhado o prêmio de garoto do ano, que era um prêmio da escola para uma pessoa que tivesse espírito de liderança e bons valores. Mas ela conta que a partir daquele momento os policiais já tinham decidido que o Aaron era o culpado, então o detetive Matt começa a fazer algumas insinuações de que talvez eles tivessem brigado e ele tivesse se descontrolado e empurrado ela da escada, feito alguma coisa do tipo que não tinha sido algo planejado, mas que tinha acontecido alguma coisa, algum crime, e aí ele inventou essa história para encobrir.
O detetive fala que ele acredita que o Aaron a matou e depois jogou seu corpo no mar, e ele também fala que ele acredita que talvez ele tenha visto alguma coisa sobre o caso Laci Peterson e tenha se baseado nisso. Inclusive, já contei esse caso aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. Então, assim que o detetive passou a acreditar que isso tinha acontecido, ele liga para os pais da Denise, ele fala com o pai dela, com o Mike, e pede para ele já esperar o pior. Inclusive, o detetive continuou conversando com o Aaron e ele começou a falar que ele estava pronto para fazer um anúncio na TV de que ela tinha sido assassinada pelo então namorado, né, pelo Aaron, e que ele poderia pintar ele como um monstro. E basicamente ele estava falando isso para ver se ele conseguia extrair uma confissão do Aaron. Ele pergunta sobre a mancha de sangue que eles encontraram no lençol. O Aaron responde que é uma mancha antiga, que já estava lá há muito tempo e que ele lavava sempre o lençol, mas a mancha não saía. Como esse era um caso de sequestro, eles precisavam acionar o FBI, e aí eles perguntam se o Aaron poderia fazer um teste de polígrafo. Ele já estava na delegacia há muitas horas, mas ele acaba fazendo o teste. Ele estava muito nervoso e fez o teste às 2 horas da manhã e ele falhou. O agente do FBI continuou acusando o Aaron de ter cometido o crime, e aí ele já estava muito exausto, já faziam muitas horas, e ele começou a duvidar da própria sanidade mental, começou a se perguntar se talvez ele não tivesse, naquele momento, tido uma crise esquizofrênica. Aí ele fala pro agente que ele tá muito exausto e que ele tá dizendo a verdade e que ele quer agora um advogado. Nisso, eles decidem fazer o irmão do Aaron entrar na sala para conversar com ele, porque como ele também era um policial, né, um agente, eles pensaram que talvez ele conseguisse uma confissão. Então, fica só os dois na sala e a partir desse momento o Aaron desaba e começa a chorar. Por volta das 6h30 da manhã do dia seguinte, o Ethan, irmão do Aaron, começa a ligar para escritórios de advocacia esperando conseguir alguma ajuda. E aí ele ligou para o escritório do Daniel Russo, que por acaso já estava no escritório, então ele explicou a situação, disse que o irmão dele estava sob custódia policial e que ele precisava de ajuda. O Daniel foi até a delegacia e tirou o Aaron de lá, ele estava há 18 horas sob interrogatório policial. E já que ele não estava preso, os policiais não tinham motivo para mantê-lo sob custódia. O Daniel levou ele até o escritório dele e o Aaron contou toda a história novamente, e o Daniel admite que era uma história muito difícil de acreditar. O Daniel sabia que o Aaron precisava provar de alguma forma que a Denise estava viva, pois se não o fizesse, ele provavelmente seria preso. Então, no mesmo dia 24, essa prova de vida da Denise acontece de uma maneira muito inesperada. Era por volta de 12h30, o jornal San Francisco Chronicle recebe uma mensagem do sequestrador com a prova de vida da Denise. Ele envia um áudio dela dizendo o nome dela e que ela tinha sido sequestrada. E além disso, ela falava sobre notícias que tinham acontecido naquele mesmo dia, como por exemplo um acidente de avião. E aí, depois que o jornal recebeu essa prova de vida, o Aaron foi chamado pelas autoridades para voltar para a delegacia. Lá eles queriam que ele respondesse ao sequestrador, então o celular do Aaron tinha sido apreendido no dia anterior e a polícia colocou o celular em modo avião. Assim que o Aaron pegou o celular e tirou do modo avião, começaram a chegar diversas mensagens do sequestrador. Inclusive, a polícia tinha silenciado o celular do Aaron, mesmo ele avisando que os sequestradores disseram que iam ligar, que iam mandar mensagens e e-mails pro celular dele. E mesmo assim, eles colocaram no modo avião, desligaram tudo. Nesse meio tempo, os policiais também estavam conversando com a família da Denise e eles começaram a insinuar que eles acreditavam que tudo aquilo estava sendo encenado. Os policiais começaram a perguntar se já tinha acontecido alguma coisa ruim na vida da Denise e a mãe dela contou que ela tinha sido molestada quando criança, que eles estavam em um acampamento, todo mundo já estava dormindo e que um adulto entrou no lugar que ela estava e a molestou. Depois de contar isso, o detetive Matt disse que ele tinha uma teoria de que pessoas que sofreram abusos na infância poderiam se colocar em situações em busca de reviver esse momento e ter aquela emoção novamente. A mãe da Denise ficou extremamente em choque com o que ele estava dizendo, e aí mais tarde o detetive iria negar que ele tenha dito isso. Então, assim, até esse momento do áudio, a polícia tinha certeza que a Denise estava morta. Então, quando eles conseguiram essa prova de vida, eles mudam de pensamento na hora, só que eles não acreditam nem na Denise e nem no Aaron, eles começam a achar que é tudo uma grande farsa. Na quarta-feira, dia 25 de março, a Denise é encontrada em Huntington Beach, um pouco mais de 640 quilômetros de distância de onde ela foi sequestrada, 48 horas antes. Então foi tudo assim, num curto espaço de tempo. Logo que isso aconteceu, a Denise virou notícia nos jornais e todos estavam comparando ela com o filme Gone Girl, que aqui no Brasil veio com o título de Garota Exemplar, que inclusive é um dos meus filmes favoritos. Eu tenho até o livro também, que eu já li, tá aqui em algum lugar, aqui na minha estante. E conta a história de um casal, e aí ela descobre que o marido tá traindo ela e decide se vingar. Então ela cria toda uma história de como se ela tivesse sido sequestrada, então ela desaparece por dias, cria provas pra incriminá-lo,
Então, por muitos dias que ela tá desaparecida, todo mundo acredita que ele cometeu algum crime até que ela reaparece. E aí, quando as notícias foram pros jornais, começam a comparar ela com a personagem do filme, né? Como se ela tivesse feito a mesma coisa. Inclusive, Huntington Beach é onde os pais da Denise moravam, então os sequestradores acreditavam que tinha muita polícia em Vallejo, né? O caso tava na mídia e tal, e decidiram deixar ela lá na cidade dos pais dela. Então ela tá dentro do carro com eles, ela tava com os óculos, então ela não conseguia enxergar nada, e aí ela só percebe que o carro para. Aí eles abrem a porta, tiram ela do carro, tiram as coisas dela junto, e aí eles mandam ela esperar 10 segundos depois que o carro sair pra poder tirar o óculos, e falam pra ela que eles vão continuar monitorando ela. Então ela faz o que eles mandam, e aí ela tira o óculos e começa a olhar em volta pra tentar identificar onde ela foi deixada, até que ela vê o nome da rua, que é a mesma rua em que ela cresceu. Então ela percebe que foi deixada em sua cidade natal. Então ela vai caminhando até a casa da mãe dela. Chegando lá, ela percebe que ela não estava em casa, mas ela vê um funcionário. Então ela pede o celular emprestado, liga pro pai dela, ele não atende, então ela deixa uma mensagem de voz. Depois ela vai em direção à casa do pai dela, que ficava a cerca de 1 quilômetro da casa da mãe dela. E aí, nesse meio tempo, o pai dela consegue ouvir a mensagem que ela deixou, a mensagem de voz. Então ele sabe que ela vai levar mais ou menos 15 minutos para chegar na casa dele. E aí ela chega na casa do pai dela, também não tinha ninguém, só que o vizinho vê ela ali e pergunta se ela precisa de alguma coisa, se ela tá bem. E aí ela pede pra usar o banheiro. Então ela entra na casa do vizinho, usa o banheiro, e a partir do momento que ela sai da casa, já tem 2 policiais esperando por ela. Então eles já começam a conversar com ela e fazer várias perguntas, e aí ela conta a mesma história que o Aaron já tinha contado. E aí eles percebem que ela tá com uma mala, e aí eles perguntam o que é aquela mala, e ela conta que são itens dela, pertences dela, que os próprios sequestradores pegaram da casa e levaram junto no momento do sequestro. E aí ela conta a mesma história que o Aaron já tinha contado, né, sobre o assalto, e que ela foi colocada dentro do porta-malas do carro dele, e que ela tinha sido sedada, então ela desmaiava e acordava várias vezes, então ela não tinha noção do tempo, ela não sabia quantas horas faziam que ela estava ali dentro, até que em dado momento o carro começou a diminuir a velocidade, ela percebeu que eles tinham chegado, então ela disse que ficou 48 horas, né, em cativeiro com os sequestradores, e que na maior parte do tempo ela estava sedada, eles ficavam dando sedativo para ela. Então, provavelmente era o mesmo que eles deram na casa, né, pra ela e pro Aaron, então muita coisa ela nem viu. Durante essa conversa inicial, o policial perguntou se ela tinha sido abusada durante o tempo que ela ficou em cativeiro, e ela respondeu que não. E aí, mais tarde, ela ia responder que, na verdade, ela tinha sido abusada sim, só que ela não contou naquele primeiro momento, porque ela tava com medo, né, das ameaças que ela tinha sofrido dos sequestradores. E durante essa conversa, ela pediu várias vezes pra ver os pais dela, até que um primo dela aparece, o nome dele é Nick, e aí quando ela vê ele, ela fica muito aliviada em ver alguém que ela conhecia. E aí, a partir desse momento, ela fala pros policiais que ela acredita que ela precisa conversar com um advogado antes de continuar essa conversa com eles ou antes de dar um depoimento. E aí, o primo dela leva ela dali. Inclusive, esse primo da Denise era advogado, então ele foi conversar com o detetive do caso, com o Matt, e aí ele disse que o Matt falou pra ele que o primeiro que confessasse a farsa seria imune judicialmente, e aí mais tarde o Matt negou ter dito isso. A Denise percebeu logo de início que ela ia precisar de um advogado de defesa, e a polícia queria levá-la de volta para Vallejo em um avião oficial, mas o advogado que ela contratou, chamado Douglas Rappaport, disse que ela deveria ir em um voo comercial e que a primeira coisa que ela deveria fazer quando chegasse era ir até o seu escritório. O advogado sabia que se ela fosse em um avião oficial, ela seria levada direto para a delegacia e a polícia conseguiria conversar com ela antes que ele pudesse fazer isso. Ao mesmo tempo, o que estava aparecendo na mídia era que ela não estava cooperando com a polícia, que ela se negou a ir no avião que eles haviam preparado para ela. Só que, na verdade, enquanto ela estava voando de volta para a região de Vallejo, houve uma coletiva de imprensa com a polícia por volta das 9h30, na qual o tenente Kenny Park falou que eles não estavam tendo notícias da Denise e não estavam mais em contato com seus familiares. O tenente ainda disse que a história que o Aaron contou era tão incrível que eles não conseguiram acreditar e não conseguiram confirmar nenhuma das informações que ele tinha fornecido. Ele também disse que não iria se referir mais aos dois como testemunhas ou vítimas, e ele deu a entender que se tratava de uma farsa, porque ele disse que era decepcionante que a polícia tivesse desperdiçado tantos recursos nesse caso. E durante todo esse tempo, a polícia de Vallejo ainda não tinha chegado a conversar com a Denise até aquele momento. E mesmo assim, o tenente disse que a Denise e o Aaron deviam à comunidade desculpas por toda aquela situação, basicamente chamando os dois de mentirosos. Só que como a Denise estava dentro do voo, ela não fazia ideia de que aquilo estava acontecendo. O avião pousou às 9h30 daquela noite e ela foi direto para o escritório do seu advogado. Ela passou a noite lá recontando os fatos repetidas vezes. E ele disse que enquanto ela contava, a emoção da história era tão real que ele passou a acreditar nela.
Ela relatou que quando chegaram até a casa, o sequestrador tirou ela do porta-malas do carro de um jeito desajeitado, colocou ela num chão gelado de concreto da garagem e a drogou novamente. Ele a cobriu com um cobertor e disse que precisava ir pra dentro para limpar a casa. Ela disse que conseguia realmente ouvir um barulho dele limpando a casa e pensou que ele era um assassino em série que estava limpando o local para fazer sua próxima vítima. Ela relata que se fez uma promessa naquele momento de que ela não iria gritar ou implorar. Se aqueles fossem seus últimos momentos de vida, ela permaneceria calma e agradeceria pela vida que ela teve. E durante essa conversa com o advogado, ela conta pra ele que naquele momento que ela teve a primeira conversa com os dois policiais, tinham duas coisas que ela não tinha contado pra eles. A primeira era que o sequestrador tinha servido na marinha e a segunda que ela tinha sido abusada por ele. E aí ela começa a contar pro advogado que no primeiro dia que ela foi levada pra esse cativeiro, o sequestrador falou que nada daquilo tinha sido planejado e que eles não tinham informações suficientes sobre ela para obrigá-la a cooperar com eles. Ela relatou que o seu sequestrador contou para ela que ele fazia parte de uma organização criminosa que tinha outros 3 membros e que cada indivíduo era responsável por uma parte diferente da operação. Segundo ele estava sendo instruído pelo grupo a cometer o abuso e gravar, que seria uma forma dele ter alguma coisa contra ela e que se ela fosse até a polícia e contasse tudo o que tinha acontecido, eles divulgariam esse vídeo na internet. Ela conta que ele estava com remorso e parecia hesitante em fazer aquilo, parecia que ele não queria cometer o abuso. E aí ela decidiu contar pra ele que ela tinha sido abusada na infância, achando que talvez aquilo fizesse com que ele desistisse, mas não foi o que aconteceu. E aí, no segundo dia de cativeiro, um dos sequestradores disse que a gravação não ficou boa, porque parecia realmente um abuso, eles queriam que parecesse que era consensual, então ele disse que eles teriam que fazer uma nova gravação e que nessa ela tinha que parecer que estava gostando, que ela tinha que beijar o sequestrador e dizer coisas que ela diria no momento íntimo com o namorado, com o Aaron, por exemplo. Ainda no segundo dia, um dos sequestradores fala que ela vai ser solta em breve, que eles não tinham nenhuma intenção em matá-la e que eles só queriam ficar com ela em cativeiro por 48 horas. Ela conta que nesse momento ela estava se preparando psicologicamente para lutar pela própria vida, porque ela não estava acreditando em nenhuma das coisas que eles falavam, ela achava que eles iriam mantê-la lá por mais tempo. E aí, por volta das 2 horas da manhã do dia 25, ela é acordada e eles falam que vão tirar ela dali, então colocam ela no carro. E aí ela estava sedada de novo, então ela desmaiava e acordava várias vezes. E aí, quando eles chegaram no local, antes de deixar ela sair do carro, um dos sequestradores disse que ela tinha uma força admirável e que ele gostaria de ter conhecido ela em outras circunstâncias. Então, só para vocês entenderem, ela chegou no escritório do advogado às 10 da noite e ficou conversando com ele, contando tudo, até 5 horas da manhã. Então, logo depois dela ter relatado tudo que tinha acontecido, o advogado entra em contato com a polícia, com as autoridades, e pede para que façam um exame nela, né, para constatar que houve abuso. Então ele solicitou à polícia de Vallejo que eles fizessem esse exame, só que em um primeiro momento eles negaram. Mas o advogado dela insistiu que esse exame precisava ser feito porque eles poderiam coletar evidências, né, de DNA e evidências importantes para o caso, e que se eles demorassem poderiam perder essas evidências. Então, segundo ele, o policial com quem ele estava conversando orientou que a Denise não tomasse banho e que ela ficasse com as mesmas roupas que ela já estava e que dormisse com essas roupas, que aí pela manhã eles iriam resolver. Posteriormente, a polícia negaria que isso foi sugerido, então a Denise passou por 2 dias de interrogatório, o primeiro foi com a polícia de Vallejo e o segundo com o FBI. Na entrevista dela com o FBI, eles questionaram ela da mesma maneira que questionariam uma pessoa suspeita, e eles também fizeram perguntas horríveis assim para ela, perguntas extremamente pesadas, assim, que naquele momento na minha opinião, não acho que poderiam ter feito. Então eles perguntaram muito sobre o abuso, perguntas assim, que posição que ela foi colocada, o que ela sentiu quando estava acontecendo, perguntaram muitas coisas nesse sentido. Depois ele perguntou se não tinha mais nada que ela quisesse dizer, porque mentir para um agente federal era crime. Depois da entrevista, o agente do FBI falou com o advogado dela e ele disse que ele acreditava que ela estava mentindo, que ele não acreditava em uma palavra do que ela disse e que ela tinha assistido o filme Garota Exemplar e que isso explicava muita coisa. Já a Denise disse que ela já tinha ouvido falar do livro e do filme, mas que ela nunca tinha lido ou assistido. Já no dia 26 de março de 2015, era uma quinta-feira, o mesmo jornal, o San Francisco Chronicle, recebe outro e-mail do sequestrador defendendo as vítimas. Todas as comparações da Denise com o filme haviam aparentemente irritado ele, ele se sentiu na necessidade de defendê-la, porque ela estava sendo massacrada pela mídia e ele queria que eles entendessem que era tudo real.
No e-mail, ele disse que o sequestro não foi uma fraude e que tudo que o Aaron e a Denise disseram era real. Ele ficou ofendido de não estar sendo creditado pelo crime que ele cometeu. Em anexo ao e-mail haviam evidências, fotos do quarto onde a Denise foi mantida, uma arma de água com um laser preso com fita nela, que foi o que eles usaram para fazer os pontos vermelhos que a Denise tinha descrito. Além disso, o sequestrador descreve outros crimes que ele e o seu comparsa haviam cometido em Mare Island, até cometerem o sequestro da Denise. Ele relata que eles cometiam roubos de carro para ter dinheiro, mas começaram a fazer sequestros para obter os valores dos resgates, e eles se autodenominavam Ocean's 11 Gentlemen Criminals. Basicamente, parecia que ele queria que as pessoas e as autoridades reconhecessem que ele havia cometido aquele crime, que era tudo verdade e que não se tratava de uma farsa. Enquanto tudo isso acontecia, o Aaron e a Denise ainda não tinham se encontrado. Ela estava nervosa, pensando o que o Aaron poderia estar pensando dela naquele momento. Ela conta que quando estava em cativeiro, ela ficava imaginando como seria estar em segurança nos braços dele novamente. E ao se verem pela primeira vez, depois de tudo, eles apenas ficaram abraçados e choraram. E aí as semanas começaram a passar e não tinha nada de novo sobre o caso, não tinha nenhuma informação nova, nada surgia. Então, os dois continuavam sendo os principais suspeitos, do caso, de toda essa farsa, como os policiais diziam. Ao mesmo tempo, eles não se sentiam seguros, porque eles sabiam que os sequestradores estavam à solta, que a polícia não estava fazendo absolutamente nada para prendê-los e que, na verdade, a única coisa que a polícia estava fazendo era investigar o casal. O Aaron acabou sendo demitido do trabalho dele, ele acreditava que a empresa não queria a imagem dele vinculada com a empresa, que naquele momento ele estava sendo massacrado. Então, por exemplo, nas redes sociais deles tinham muitos comentários das pessoas massacrando os dois. Eles, inclusive, estavam esperando para serem acusados formalmente, pela polícia a qualquer momento. Então, eles já estavam preparando a defesa. Só que aí, no dia 5 de junho do mesmo ano, acontece uma invasão domiciliar em Dublin, que é na Califórnia, e fica a cerca de 1 hora de Vallejo. Um casal de pessoas mais velhas reportou que por volta das 3h30 da manhã eles foram acordados com invasores na casa deles, que eles apontavam armas para eles e que tinha uma luz vermelha, tipo um laser vermelho sendo apontado para eles. E aí ela começa a relatar exatamente a mesma coisa que o Aaron e a Denise relataram, só que aí no momento em que eles iam ser amarrados, o marido da mulher consegue pular por cima do sequestrador, então ela corre pro banheiro e consegue ligar para a polícia. O suspeito tenta escapar, mas ele entra em uma briga corporal com o homem e ele acerta a cabeça dele com uma lanterna, ele consegue escapar, só que no meio da confusão ele acaba deixando um celular para trás. Rapidamente a polícia consegue identificar quem era o dono daquele celular, ele pertencia a uma mulher que morava em Orangeville, na Califórnia. Quando a polícia conversou com a mulher, ela relatou que o seu filho Matthew Muller tinha perdido o celular no dia anterior. Haviam alguns detalhes intrigantes sobre o Matthew. Ele havia servido no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha por 5 anos e ele foi dispensado com honras como sargento. Ele se formou com a maior das honras na Universidade Pomola College e um dos colegas de classe do Matthew diz que tudo isso, somado à experiência militar que ele tinha, o diferenciava dos demais estudantes da classe. Ainda segundo ele, era perceptível que o Matthew priorizava os estudos ao invés da vida social. Depois de sair da universidade, ele foi para a faculdade de Direito de Harvard, ele se formou em leis de imigração e se casou. Sua vida parecia ser de sucesso e ele estava apenas começando sua jornada. Porém, segundo ele mesmo, em 2008 ele foi diagnosticado com um transtorno bipolar e anos depois, em 2015, a sua vida já estava desabando. Ele foi expulso do California State Bar, que seria a OAB deles, por não ter devolvido a quantia de $1.200 para um cliente. E recentemente ele também tinha se separado da esposa, então a vida bem-sucedida que ele construiu estava desabando. Quando conversaram com a mãe dele, os policiais perguntaram onde ele estava e ela indicou que ele estava em uma cabana da família na cidade de Salt Lake Tahoe. Em 8 de junho, a polícia estava obtendo um mandado de busca para a cabana. A detetive Misty Karasu, que trabalhava no departamento de polícia de Dublin, foi realizar a busca na cabana e, segundo ela, parecia uma cabana típica na floresta. A casa estava silenciosa, não parecia que tinha ninguém lá. Os policiais que foram com ela se alinharam e todos foram em direção à porta da frente. Eles chutaram a porta e o local estava uma bagunça. Logo que eles entram na cabana, eles veem o Matthew saindo de um dos quartos. Ele já sabia do porquê dos policiais estarem lá, então a polícia o prendeu e continuou a busca pela casa. Tinham muitas máscaras de esqui, algumas armas de choque, vários notebooks celulares, e um dos notebooks estava especificamente escondido entre o colchão e o box da cama. O Matthew dirigia um Ford Mustang branco roubado, e no porta-mala tinham abraçadeiras, fita adesiva, réplicas de armas de esguicho. Uma delas tinha um ponteiro laser grudado nela com fita adesiva, e também tinham diversos óculos de natação, todos cobertos com fita adesiva preta. Um deles em específico tinha um fio de cabelo loiro grudado na fita. O carro do Aaron não foi mencionado.
O Matthew foi levado sob custódia por volta das 7h15 da manhã. A detetive sabia que as vítimas, que fizeram a ligação não tinham cabelos loiros, então ela sabia que tinha alguma coisa errada e decidiu ir mais a fundo, nessa investigação, porque ela acreditava que não era a primeira vez que ele tinha feito aquilo. Então, naquele momento, a polícia de Dublin já tinha as informações suficientes para prendê-lo, por invasão domiciliar, mas a Misty sentia que tinha mais coisa aí, sentia que tinha mais coisas para serem descobertas. E como ela estava com aquele pressentimento de que não era a primeira vez que ele cometia um crime daquele tipo, ela queria descobrir quem seriam as outras vítimas do Matthew. Então ela começa a ir mais a fundo. Ela pesquisa o nome dele na base de dados da polícia e descobre que ele era um suspeito de interesse em muitos outros casos que tinham acontecido e não tinham sido solucionados nas cidades vizinhas. Então, em 2009, aconteceram 2 casos, um em Palo Alto e o outro em Mountain View. E aí, era exatamente a mesma história. Um homem invade uma casa no meio da noite, prende as vítimas e ameaça abusar das mulheres e cobre o olho delas com um óculos, de natação com fita. Na época, a polícia já tinha suspeitas de que os 2 crimes tinham sido cometidos pela mesma pessoa e o Matthew era uma pessoa de interesse, só que eles não tinham nenhuma prova concreta contra ele. A Misty também descobriu que o dono do Mustang que o Matthew estava dirigindo era um estudante universitário de Mare Island. Então ela decide conversar com esse estudante e aí ele cita que na mesma época que o carro dele foi roubado, tinha acontecido outro crime na cidade que a polícia de Vallejo considerou ter sido uma farsa. A Misty foi pesquisar sobre esse caso e encontrou um caso que estava sendo comparado com o filme Gone Girl, que no caso era sobre o Aaron e a Denise. Depois de algumas tentativas, ela conseguiu entrar em contato com a polícia de Vallejo, que disse que o caso estava sob jurisdição do FBI. Então, ao conversar com o FBI, eles disseram para ela que nunca trataram o caso como farsa, mas que a polícia de Vallejo sim. A Misty então conta que ela estava com um homem sob custódia e que ele poderia ser uma pessoa de interesse no caso do sequestro da Denise. O FBI não demorou para ir até Dublin, mandando 2 agentes. A polícia de Vallejo também mandou um policial para lá. Quando os policiais de Dublin mostraram as evidências que eles tinham, tanto o FBI quanto a polícia de Vallejo ficaram chocados. Todos os fatos que Denise e Aaron haviam relatado para eles estavam sendo corroborados naquele momento e, no fim, não era uma história inacreditável, era de fato o que tinha acontecido. Depois disso, a polícia queria conversar novamente com o casal para revelar que eles tinham encontrado um possível suspeito. Investigando o GPS do carro roubado, a polícia conseguiu identificar que o Mustang esteve na rua Utica, que era a rua que a Denise foi deixada, a rua em que ela cresceu. Em 29 de junho de 2015, o FBI obtém um mandado de prisão de Matthew Muller pelo sequestro da Denise em Vallejo. Mais buscas foram feitas no carro dele e em um depósito que ele tinha. O carro foi revistado primeiro em 30 de junho e as autoridades encontraram, entre outras coisas, um saco plástico vazio, um saco contendo 42 comprimidos, incluindo um medicamento para perder peso, e fita adesiva que continha cabelos e fibras não revelados. Havia também itens de maquiagem, incluindo rímel e base, além de um edredom branco, lubrificante e 2 cartões-chave do hotel Hyatt House. Em 1º de julho, o armário dele foi revistado e os investigadores encontraram 3 tipos de drones. Uma câmera de vídeo sem fio de 4 canais com receptor, fita adesiva preta e um alicate com fita adesiva preta no cabo. 2 semanas depois, no dia 13 de julho de 2015, é anunciado em um comunicado à imprensa do FBI que o Matthew Muller foi acusado no mês anterior de conexão com o sequestro em Vallejo. Nesse mesmo dia, os advogados do Aaron e da Denise fizeram uma coletiva de imprensa alegando que esperavam que a polícia de Vallejo se desculpasse formalmente com o casal. Os advogados se revezavam em falar sobre o caso e sobre como a polícia lidou mal com ele. A Denise e o Aaron estavam de mãos dadas, segurando firmemente as mãos um do outro. A Denise disse que fez questão de olhar cada repórter nos olhos para que eles tivessem certeza de que ela não era apenas um nome ou uma foto e que percebessem que ela estava dizendo a verdade. Então, naquele momento, a polícia reconheceu o Matthew como culpado da invasão à casa do Aaron e do sequestro da Denise. Porém, eles afirmavam que ele havia agido sozinho, contrariando a versão que tanto Denise quanto Aaron deram de que eram pelo menos 2 homens. O Matthew foi acusado perante o Tribunal Federal em Sacramento, na Califórnia, pelo sequestro por resgate de Denise, e ele não foi acusado dos abusos pela razão de que não havia jurisdição no Tribunal Federal para os crimes. Haviam muitas perguntas que não foram respondidas pela polícia de Vallejo. Fora que se eles não tivessem colocado o celular do Aaron no modo avião, eles poderiam ter chegado tanto na Denise quanto no sequestrador muito rápido. Inclusive, logo que o Aaron foi levado para interrogatório, pelo detetive Mac, o celular dele recebeu 3 ligações dos sequestradores por volta das 8h30 da noite. O Aaron teria chegado lá, entregado o telefone dele para as autoridades e informado que ele receberia uma ligação do sequestrador a qualquer momento, e mesmo assim eles colocaram o celular no modo avião.
As únicas desculpas que o casal recebeu foram através de uma carta que foi escrita pelo procurador de Vallejo e assinada pelo então chefe de polícia Andrew Biddle. Na carta ele afirmava que realmente tinha acontecido um crime naquele dia e que não tinha sido uma farsa criada pelo casal. Na carta ele também admite que as palavras do tenente Kenny durante a coletiva de imprensa que eles fizeram foram muito severas e ofensivas. Depois que eles descobriram, o culpado, o tenente Kenny não deu mais entrevistas para nenhum jornal, ele não falou mais publicamente sobre o caso. Então essas desculpas foram feitas através de uma carta, de forma privada. Então no ano seguinte, o casal decide entrar com um processo de direitos civis contra a cidade de Vallejo, contra o tenente Kenny e o detetive Matt, alegando, dentre outras coisas, difamação. Eles acabaram fazendo um acordo fora do tribunal no valor de $2.500.000, sem que nenhuma das partes admitisse qualquer irregularidade. No dia 16 de março de 2017, acontece a sentença do Matthew e pela primeira vez a Denise e o Aaron ficam cara a cara com o sequestrador. O Matthew se declarou culpado e recebeu uma sentença de 40 anos de prisão, e aí a Denise decidiu fazer uma declaração de impacto de vítima, e ela disse que ela iria se referir diretamente ao Matthew por motivos de cura. Ela queria ter certeza que ele estaria olhando diretamente nos olhos dela, já que durante todo o momento do sequestro ela estava vendada. Desde então, Matthew Muller foi acusado no condado de Solano de sequestro para resgate, 2 acusações de abuso, furto e cárcere privado. Ele se declarou inocente dessas acusações estaduais. A Denise e o Aaron se casaram em 2018, inclusive eles convidaram para o casamento seus advogados e até mesmo o detetive Misty. O casal também teve uma filha chamada Olivia, que nasceu exatamente 5 anos depois do dia em que a Denise foi liberada do sequestro. Para ela, a filha completou o pedaço que estava quebrado e que ela não conseguiu recuperar na terapia. Já em dezembro de 2020, o ex-capitão da polícia de Vallejo, John Whitney, entrou com uma ação contra a cidade e o departamento de polícia, alegando que foi demitido injustamente por se manifestar sobre uma variedade de questões que caracterizou como má conduta, incluindo aquelas relacionadas ao caso da Denise e do Aaron. De acordo com seu processo, o John afirma que o ex-chefe do departamento de polícia de Vallejo, Andrew Biddle, o instruiu a excluir mensagens de texto do seu telefone celular para que não pudessem ser baixadas durante a ação judicial relacionada à investigação sobre o sequestro da Denise. Ele ainda alega no processo que ele estava na sala quando ouviu o Andrew Biddle instruir o tenente Kenny com palavras super ofensivas em relação à Denise antes da coletiva de imprensa do dia 25 de março de 2015. Mas em um depoimento anterior relacionado ao processo civil da Denise e do Aaron, antes de John Whitney entrar em seu processo, o Andrew Biddle foi questionado se ele se lembrava de alguém ter usado essa frase em relação a Denise, e ele respondeu que nunca tinha ouvido ninguém dizer isso. Em 2015, o detetive que liderava a investigação, o Matt Mustard, foi eleito policial do ano na cidade. O programa da ABC News sobre o caso entrou em contato com a polícia de Vallejo e eles responderam dizendo que na época o caso não foi lidado publicamente com a sensibilidade que deveria ter tido. E em 2021, o chefe de polícia Shawnee Williams escreveu nessa mesma carta que gostaria de pedir desculpas a Denise e Aaron por tudo que aconteceu. Em 2021, a Denise publicou um livro sobre o caso dela. O nome do livro, em tradução, seria De Vítimas de Crime a Suspeitos a Sobreviventes. Ela disse ao programa da ABC que escolheu esse nome porque quando o Matthew foi apontado como culpado do crime, o FBI entrou em contato com ela e com o Aaron, perguntando se na declaração sobre o caso eles gostariam que seus nomes fossem colocados no documento, já que normalmente isso não acontece devido à natureza violenta dos crimes. O casal respondeu que sim, porque sabiam que só conseguiriam reconstruir suas vidas se as pessoas soubessem de sua história. Só que aí, quando a declaração foi publicada, Denise ainda estava identificada como vítima F, de vítima feminina, e o Aaron como vítima masculina. E foi isso que a inspirou a colocar esse nome no livro. Em março de 2022, o Matthew foi condenado a 31 anos de prisão estadual no Tribunal Superior do Condado de Solano pelo abuso, roubo e sequestro da Denise. A sentença deveria ser cumprida simultaneamente à sentença federal. Então o Matthew segue preso, mas além dele nenhuma outra pessoa foi presa ou considerada suspeita. Quando o caso aconteceu, tanto Denise quanto Aaron falaram que tinham 2 pessoas, então teria que ser o Matthew e mais uma pessoa. Ele também falou sobre isso com ela, no momento do cativeiro, que tinham mais pessoas nessa operação. Porém, ninguém foi preso, eles não têm nenhum outro suspeito. E o Matthew também não fala os seus motivos, ele não fala por que ele cometia esses crimes e também não citou nenhuma outra pessoa que poderia estar envolvida, quem seria essa segunda pessoa no dia que eles sequestraram a Denise. Então esse foi o caso de hoje, tem um documentário sobre o caso feito pela ABC chamado Taken. Então para quem quiser assistir tem aqui no YouTube. Quero muito saber o que vocês acharam, eu fiquei muito intrigada quando eu ouvi falar desse caso, justamente porque ele ficou conhecido com o nome de Gone Girl,
que é o nome de um dos meus filmes favoritos, então eu queria entender o que tinha acontecido nesse caso, se realmente essa mulher teria inventado toda uma história de sequestro para se vingar do marido, igual no filme, até que vi que não era nada disso. Então me contem nos comentários o que vocês acharam. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Playlist completa do Quinta na descrição para vocês, com mais de 350 casos para vocês maratonarem. Quinta Misteriosa também é podcast para você ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que tem conteúdo extra para vocês por lá. Então me sigam. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.